Bom, no plano internacional, a notícia continua a ser, a atualidade continua a ser marcada pela queda do preço do petróleo no índice norte-americano do Texas. Semana passada, valores negativos, mas as consequências começam agora a se notar com maior força, porque vai alterar aqui o jogo, muito provavelmente. E sem adensar-me neste tema, porque merece muito tempo para falar sobre isso, eu só queria falar era de voltar um pouco àquela ideia de que o governo dos Estados Unidos, que tinha uma dívida pública de 20 bilhões de dólares e que agora teve que injetar mais 2,3 bilhões, mas eu já li outros artigos e outras fontes que diziam que não, que isto ele já injetou cerca de 6 bilhões e acho que era na CNBC, dizem que esta crise nunca vai custar menos de 7 bilhões para acrescentar à dívida. Se era uma dívida de 20 bilhões, ou seja, 20 trillion dólares, agora vai passar a ser quase de 20 a 27 ou quase de 30. Era uma dívida que era impagável e agora aumenta em mais de 33%, mais de um terço, com aquele risco de inflação enorme. E como eu tinha dito nesse episódio, ele chamou o gestor, o chefe da BlackRock, o Larry Fink, para pôr nas mãos deles esses ativos, esta quantia, para eles gerirem a saída da crise. Sobre esta companhia, não há que ter atenção, muita atenção. Eles representam realmente este novo capitalismo que saiu da crise de 2008. E seria muito bom que se analisasse os erros que se cometeram em 2008, porque foi exatamente a desregulação que saiu dos remendos que se fizeram em 2008, que agora está a aparecer todos estes problemas que se avolumaram. Ou seja, a crise ia aparecer independentemente que se houvesse vírus ou não, era uma questão de tempo, tinha que haver um catalisador. O vírus é o que catalisa, porque tem uma função aqui de paralisar a economia e portanto é um entrave no plano de que o liberalismo funcionasse, continuasse a funcionar da forma que funcionava. Não, agora vai sofrer uma interrupção tal que nunca vai durar menos de ano e meio até retomar para que os mercados retomassem um mínimo, porque a crise ainda está por aparecer e as coisas de toda a forma nunca mais vão ser como eram antes. Mas eu julgo sinceramente que vai haver aqui um grande, o mundo vai ficar muito diferente depois da crise. Agora, seria muito bom que não se caísse nos mesmos erros, porque esta companhia, BlackRock, vamos lá ver o que é que isto é, uma instituição financeira que está por cima dos bancos, que foge um pouco à lógica daquilo que nós conhecíamos no capitalismo até à crise de 2008. É aquilo que se chama agora um shadow bank, um banco sombra. É um gestor de capitais, na realidade, gera capitais, não quer nada com dinheiro. Eles não querem balcões com atenção ao cliente e ter dívida e ter créditos. Não lhes interessa isto. O jogo deles é diferente. O jogo deles é de gerir capitais de grandes empresas. Ou seja, eles são uma gestora de capitais. Existem outras. Não confundir aqui esta BlackRock com a Blackstone, porque a Blackstone julgo que tinha algo a ver e foi uma cisão, na realidade. Mas a Blackstone é de capitais de risco. Acho que são especializados em capitais de risco. São os abutres. Esta gestora BlackRock
é a maior das outras, que também existe a Vanguard, existe a State Street, e eles trabalham, gerem, administram capitais no valor de 6 bilhões de dólares. Isto é maior do que o PIB da Alemanha e da Grã-Bretanha juntos. Então, o que eles administram. Ou seja, eles têm uma grande responsabilidade em lidar com dinheiro de uma série de clientes, de milhares e milhares de clientes, de seguradoras, imobiliárias, bancos, estados, bancos centrais, Banco Central Europeu, agências de rating. Vejam bem a influência que isto tem. Petrolíferas, companhias do sector energético, das da Silicon Valley, das novas tecnologias. Acho que a Facebook é gerida por esta gente. A Big Pharma, as grandes da farmacêutica, grandes indústrias, e acho que e a outra que são as ETFs, que são as Exchange Trade Funds, que são aquilo que se chama em português fundos cotizados, ou algo assim. Eles dão aos clientes, oferecem soluções a longo prazo, ou por exemplo para reformas. Este foi um mercado exponencial desde da crise de 2008, e estas ETFs jogam com os índices bursáticos de bolsa. A bolsa, por exemplo, aqui a bolsa da Alemanha, a DAX, Frankfurt, representa as 30 maiores empresas da Alemanha. Adidas, Continental, Allianz, todas assim as grandes, não sei se a Siemens, BASF, as gigantescas. Isto é um índice bursátil, e estas ETFs o que fazem é jogar na bolsa do índice todo. Uma pessoa que joga ganha, tem ações no índice de valor DAX. E isto o que supõe é que haja concentração, haja uma maior competição entre as empresas para se manter em cima, as bolsas manterem em cima, e as consequências sociais são de que esta precariedade do trabalho, ou seja, de que com toda esta a cenoura à frente do burro, o burro tem a correr, e o burro é a população, é o trabalhador. Portanto, desde então, o mundo, desde 2008, conheceu uma proletarização inexorável e avançada, rápida, das classes médias, principalmente na Europa, nos Estados Unidos. E o problema aqui é a desregulação deste sector, destas novas entidades financeiras que não têm a responsabilidade de um banco. Por exemplo, quando aqui na Alemanha se existe responsabilidade ao banco, por exemplo, quando acontece algum problema de que na bolsa, como em 2010 houve um crash blitz que foi feito, que dizem que quem saiu a ganhar com tudo isto foi esta BlackRock, e quando se tenta averiguar a causa e se há responsabilidade, esta gente não está debaixo das leis que os Estados têm de controle da banca. Eles dizem, não, nós não temos dinheiro, nós só administramos de outros clientes, não há uma responsabilidade. Esta é uma das maiores críticas que se faz a estas novas entidades. São nebulosas, jogam com os vazios legais dos Estados, não há ainda lei para isto, e usam também, por sua vez, já lobbyistas dentro de cada país, em sectores da banca e da política, principalmente, de quem faz as leis, para manter isto desregulado e assim poder influenciar a vida das nações. Usam a pressão para não dizer chantagem. Por exemplo, aqui na Alemanha, eles têm, esta BlackRock em concreto tem 11% dos ativos das 30 maiores empresas, da DAX alemã. Portanto, isto confere-lhes um poder de influência muito grande sobre o Estado alemão. E estou convencido que se hoje estes tipos quisessem, podiam deitar a economia alemã abaixo.
é difícil porque a Alemanha tem outros trunfos, tem a indústria, e depois tem uma classe política e há muita gente que está com um olho em tudo isto e há grande responsabilidade e a ser exigida a responsabilidade. Portanto, mas o poder concreto desta empresa poderia influenciar a economia alemã de forma, e a europeia em consequência, de forma, podia abalar tudo isto. Essa é que é a verdade. Tudo concentrado numa empresa. Para terem a ideia. E isto tudo é feito através de um esquema que eles têm. É uma empresa que tem 15 mil empregados, mais ou menos. E ninguém dá entrevistas. Nenhum empregado dá uma entrevista à imprensa a dizer o que é que se passa, o que é que não se passa, como é que eles funcionam. Há um secretismo total. São ex-quadros, a maior parte destes quadros vêm já da Goldman Sachs, que nos anos 80 era conhecida como os tubarões, os mais sem escrúpulos, que tinham um empregado sem escrúpulo, tipo do género, vai ali, rouba o último pedaço de pão daquele mendigo que vai morrer se não tiver esse pão, para a gente vender isto por 50 centavos. É como aquele filme do lobo da Wall Street, não é? São gente sem escrúpulos, absolutamente. É a competição, canibalismo total para se posicionar mais acima, trabalhar para a empresa. Assim era como funcionava a Goldman Sachs, e muitos desses quadros passaram para esta BlackRock, e então há um grande secretismo no modus operandi, deles. Das coisas que se sabem, sim, é de que eles têm um programa de computador de tal forma que usa a inteligência artificial já muito avançada, que se chama Aladdin, o Aladino, um programa que são milhares de computadores, acho que são 6 mil computadores, 6 mil servidores, para até eles pouparem eletricidade, levaram aquilo lá para cima, para perto do Canadá, ao pé de uma represa, onde a eletricidade é mais barata, porque aquilo são 16 campos de futebol, com computadores a funcionar ao milissegundo, e que calculam tudo. Calculam-se, por exemplo, aqui em Berlim está a chover, e isso vai influenciar a compra de uma empresa por outra empresa que é cliente deles. Eles fazem tudo de forma a otimizar os proveitos e, ao fim e ao cabo, é sugar de todo o mercado, de todo o mundo, para as empresas que eles gerem. Isto é bom para o cliente enquanto a coisa funcionar, porque claro, estes mercados são uma grande bolha, como todos sabemos, e quando rebentar vai tudo para ali abaixo. Tem aqueles, como já usam uma tecnologia tão sofisticada, podem prever com antecedência o que é que se vai passar. Agora, a grande crítica maior e o grande medo que há é que, por exemplo, agora, Donald Trump, que era o candidato que estes gajos não queriam, estes tipos da BlackRock queriam a Hillary Clinton, porque era a candidata deles. Isto oficial, Larry Fink ter dito na altura. E ele ganhou, no dia seguinte ele telefona ao Donald Trump, vamos nos sentar. Claro, isto é extremamente oportunista. E o que é que o Donald Trump fez? Chama-o agora para gerir estes 2 bilhões de dólares, que vão ser muito mais no futuro, porque agora há que resgatar a indústria petrolífera e tudo mais. Esta dívida vai ser muito maior e vai ser gerida por este tipo. No entanto, é sabido que ele vai apoiar o Joe Biden, ou seja, o dono da BlackRock, ou seja, vão apoiar, porque dizem, na imprensa, li num desses artigos ultimamente, que ele seria o secretário do Tesouro, o próximo secretário do Tesouro, se o Joe Biden é presidente dos Estados Unidos. Portanto, é deixar o dinheiro público norte-americano, da maior economia mundial, da maior potência militar mundial, nas mãos de privados que nós conhecemos toda a história, muito nebulosa, muito taciturna. Aqui na Alemanha, o chefe da BlackRock, a Deutschland,
até há pouco tempo, era o Friedrich Merz. Friedrich Merz é um tipo que é da Renânia-Nord-Westfália, é um tipo da CDU, e ele saiu da BlackRock exatamente por incompatibilidades para se poder candidatar agora a presidente da CDU, que é o presidente, porque ele quer ser o próximo chanceler alemão. Vejam as implicações que tem isto. A Alemanha, a economia central, importantíssima da Europa e no mundo, uma ponte entre os Estados Unidos, os mercados financeiros de Nova York, aqui Frankfurt, toda esta jogada que há agora, que a Alemanha virando para leste, começando a abrir um campo com a Rússia, chateando agora também os planos atlantistas. Se tivéssemos agora um chanceler vindo de uma companhia privada com esta fama, isto tudo merece muita atenção, quanto mais não seja para prevenir e para evitar que se desregule mais, porque esta gente aproveita exatamente de toda a desregulação existente para se enriquecer mais, e isto tem consequências, porque isto é uma transferência, não tenham a mínima dúvida, é uma transferência das riquezas do mundo, as riquezas que pertencem aos trabalhadores, ou seja, nós não tínhamos medo das palavras. Eu sei que o trabalhador parece de esquerda, parece sindicalista, parece comuna, estou-me nas tintas. Os trabalhadores somos nós, e tu és trabalhador, e o teu dinheiro está a passar para estes especuladores. Isto é o financiarismo que começou nos anos 70, com a Margaret Thatcher e com o Ronald Reagan, que agora andam muito na moda, anda para aí uns totós sempre a pôr fotografias dessas duas personagenzinhas, mais do Winston Churchill, para justificar um suposto anticomunismo. Já não estamos nessa, meus queridos. Estes é os que nós temos que ver agora, porque senão são eles ou nós.